Ok? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, vamos começar aqui essa escola dominical mais uma vez, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome. Pedimos, imploramos e suplicamos, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo forte nesse lugar, me capacitando a ensinar, capacitando o Teu povo a aprender e a nós aprendermos um com os outros, para nos tornarmos melhores, não uns que os outros, mas um para os outros, ó Pai, melhores vizinhos, parentes, empregados, ó Pai, colegas de faculdade, de curso de escola, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nos melhora, nos aperfeiçoa na manhã desse dia, através do ensino da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Pai, venha prosperar para aquilo que ela nos foi enviada, que ela nos cure, que ela nos liberte, que ela nos edifique, fortaleça, santifique, ó Pai, que ela nos aperfeiçoe, que ela nos lave, ela nos limpe, ó Pai, ela nos ajude a ser cheio do Espírito Santo, ter a mente de Cristo, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa os ausentes, por motivo de força maior justo, Pai, agracia os que estão enfermos, levanta, põe de pé, cura, liberta, arrebenta grilhões, cadeias, algemas, ferrolhos, que impedem o Teu povo chegar nesse lugar. Os que não querem, conversa, palestra com eles, de pai para filho, de criador para criatura, encontra com eles no caminho de Damasco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua guardando os nossos termos, nossos bens, os nossos lares, enquanto estivermos aqui, ó Pai. Te pedimos essas graças, essas misericórdias, para a nossa alegria e vitória, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, terça-feira, no seminário, nós vamos começar a dar uma aula chamada Eclesiologia. Ou Eclesiologia, né? Eclesiologia. Eclesiologia é o quê? Que matéria é essa? É a história da igreja. Assim como Bibliologia é a história do livro, né? É a história da Bíblia, ou a história de cada livro da Bíblia. Eclesiologia é a história da eclésia. Eclésia quer dizer igreja em grego. Eclésia, logia. Logia é estudo da igreja. E o estudo da igreja se dá a partir de Atos dos Apóstolos. Então aqui, nessa aula, nós vamos ter uma pequena eclesiologia. Nós vamos fazer um pequeno estudo da história da igreja. Irmão Cláudio, por que temos que estudar a história da igreja? Porque é importante. Irmãos, eu quero que vocês fiquem escandalizados aqui hoje. Em Atos dos Apóstolos, Deus, através do Espírito Santo, estabelece um trilho para a igreja. A igreja católica entra e tira a gente do trilho. Ok? Quando Lutero vem e ele rompe com a igreja católica, Lutero nos coloca de volta no trilho. E aí, depois que o Lutero fez aquilo, algumas outras igrejas começaram a se fundar ali, nessa saída para a igreja católica, da volta da igreja católica. Aí vem quem? Os presbiterianos, os anglicanos. Aí a igreja pendeu para o anglicanismo. O anglicanismo saiu o presbiterianismo, o presbiterianismo. Aí vem para os batistas, aí vem batista. Aí vem os pentecostais, vem para os pentecostais. Aí vem os neopentecostais. Aí vem sei lá o que, os movimentos. E a gente já não sabe mais. Perdeu-se o trilho. Atos dos Apóstolos é uma oportunidade de a gente ver o trilho e tentar, apesar de todo mundo já estar indo para lá, em Cristo, eu e a minha casa, andarmos no trilho. Essa é a importância do livro de Atos dos Apóstolos para a igreja. Muita gente não sabe disso. Quer saber se a gente está aquém do que Deus espera, ou a gente está além do que Deus espera? Além já está invencionice, né? Existe o que Deus quer, existe o que menos do que Deus quer, que são as igrejas, há muitas neopentecostais, e as que estão além, que são as seitas, heresias, que acrescentaram coisas à palavra que não estavam lá. Como é que eu sei aonde eu estou? Só estudar o livro de Atos dos Apóstolos, ver como é que era a igreja no início e ver se a gente está andando igual. Simples assim. Mas ninguém quer isso. Porque está confortável. É confortável estar aqui, é confortável estar ali. Ninguém mexe comigo, eu estou andando igual todo mundo anda, eu estou fazendo tudo que todo mundo faz, estou igual a todo mundo, então é confortável, mas não é bíblico. É confortável.
sabe? A gente fica bem na foto, a gente é bentista, a gente é convidado, todo mundo quer embolar, mas não é bíblico. Quando você é bíblico, aí a igreja fresca, a igreja cheia de igreja metida, igreja santarrona, você está tentando andar na palavra, vai gerar um problema, vai gerar burburinho. Ah, você viu aquela igreja ali toda fresca lá, assim, não tem nada a ver. Vai dar problema, se você estiver no trilho. Vai dar problema. Então essa é uma oportunidade, irmãos, que vocês não têm ideia da oportunidade de libertação, de edificação, de restauração, de renovação, de avivamento. Há 15 anos atrás, estou gravando, vocês ouçam o áudio em casa depois, algo de torno de 15 anos atrás, o pastor Silas Malafaia colocou uma pregação na internet, né? Não concordo com o ministério dele, a gente não bica, né? Tive a oportunidade de conhecer, já conversei com ele várias vezes, tive a oportunidade de estar, vários debates, Melodia, El Shaddai, com ele, com bebês, a gente tinha um coffee break, a gente sentava, conversava, bebia café, então idolatrava, adorava ele. Depois a gente foi lendo a Bíblia, a gente começou a ver que nem tudo batia. Ele tem uma pregação que ele fala assim: o avivamento de que precisamos. E nessa pregação ele fala assim: irmão, se nós voltarmos para Atos dos Apóstolos, tá bom. Ele prega só isso, ele prega Atos dos Apóstolos. Gente, se a gente voltar para Atos dos Apóstolos, gente, tá bom, não precisa muita investição nisso não. Aí tem outros pastores aí pregando a mesma coisa, Benhur Lopes, Jean Porto, pastor Miles Moore, que já Jesus o levou, e tantos outros homens, né, escritores, homens com um ministério profícuo, né, próspero, falando que se nós conseguíssemos viver Atos dos Apóstolos, estava bom pra caramba, estava ótimo. Mas aí, como a gente foi para o catolicismo veio para o anglicanismo, a gente foi para o anglicanismo e passeou nessas monte de denominação, um monte de visões, a gente se perdeu. Pastor Luciano Subirá, há uns 15 anos atrás também, ele tem uma pregação sobre avivamento. Ele fala assim: é para você ficar escandalizado, estudar a história da igreja é assim mesmo, a gente fica escandalizado. Ele falou assim, que a Assembleia de Deus, quando ela se levanta como denominação, que a Assembleia de Deus antigamente era movimento. A palavra Assembleia de Deus era: irmão, o fogo está caindo ali, lá tem uma Assembleia de Deus. E ó, Deus está batizando lá, tem uma Assembleia de Deus lá. Então a Assembleia de Deus era uma reunião onde havia batismo, manifestação dos dons, curas. Era o nome que se dava nos Estados Unidos, era Assembleia de Deus. Veio a ser uma denominação no Brasil. Daniel Berger, no livro, até eles falam: não, a Assembleia de Deus não é o nome, era o nome da reunião, mas já era, registrou e ficou, né? Tem um livro deles que eu li que eles falam: não é a Assembleia de Deus. Mas o senhor sempre falava: estamos reunidos aqui na Assembleia de Deus. O senhor sempre falava na rádio que estamos na Assembleia de Deus. E quando a gente foi registrar aí, pensou que o nome da igreja, né? Então ficou a Assembleia de Deus como denominação. Então o pastor Marcos Feliciano fala assim, que quando a Assembleia de Deus levanta, e ela no Brasil, ela mexeu com todas as denominações que tinham no Brasil, e ela começou a influenciar todas as denominações, e muitas denominações hoje têm costumes que copiaram da Assembleia de Deus. Tem organização de culto e administração que copiaram da Assembleia de Deus. Aí ele falou: passou-se os anos, a Assembleia de Deus se perdeu e passou a copiar os outros. E hoje a gente não tem uma Assembleia de Deus idêntica à primeira. A gente tem um pouquinho de cada denominação dentro da nossa igreja. Um costume daquela, um costume daquela, um costume daquela. A gente pegou, foi, aí juntou, virou um balaio de gato. Então quando você estuda a história e você procura pregadores que pregam sobre a história, você fica sabendo de coisas que te escandalizam. Pastor Lucinho, quem já ouviu falar no pastor Lucinho? Ele é muito polêmico, ele é complicado. Ele disse que Jesus é melhor do que cheirar cocaína. Tem uma foto dele com a Bíblia fazendo assim. Pô, ele arrumou um problema terrível no meio evangélico. Ele tem os costumes dele muito complicados. Mas ele tem algumas coisas louváveis. O testemunho dele é muito bom, eu gosto, eu tenho gravado o testemunho dele. E eu tenho ele pregando sobre a história da igreja, na Igreja Batista da Lagoinha, lá do Valadão, né? Lá, André Valadão, Ana Paula Valadão. Não, ele judia da igreja. Dá pena, irmão, ele pregando.
Ele fala: vocês têm que comer muito arroz com feijão para chegar aos pés da igreja, que é a igreja bíblica, a igreja que começou lá na rua Azusa. Mas, irmão, ele detona, ele vai trazendo assim: olha como é que eles eram, olha como é que nós estamos, olha como é que eles viviam, olha como é que nós vivemos. E ele vem batendo, não sei como é que não puxaram o microfone dele. Mas ele dá as aulas de história, mostra a igreja como ela era e mostra como ela está. Então, irmãos, essa é uma oportunidade que você não tem ideia. Acho que você não mensura a oportunidade que você tem de você se examinar como igreja diante de Deus à luz desse livro aqui. Esse livro aqui, a finalidade dele máxima é ajudar a igreja a voltar para o trilho. O trilho começa em Atos, e a gente olha, vê se a gente está muito longe, muito aquém, se a gente está na contramão. É o livro de Atos que vai nos ajudar a fazer isso. Use essa apostila, leiam o que vocês puderem ler sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e a finalidade dele boa é essa: nos ajudar a nos examinar como igreja, para ver se a gente está mesmo dentro daquilo que a Bíblia espera de nós como organização. Tem uma frase que eu tenho no meu computador, no meu celular, eu tenho que postar ela, que diz assim: se procurássemos o avivamento, se procurássemos a Deus como se procura avivamento e movimento, não precisaríamos procurar movimento e avivamento. Porque as pessoas buscam tanto algo que se encontra em Deus, em coisas, que se procurassem a Deus como elas procuram essas coisas, elas não precisariam dessas coisas. Olha que paradoxo. Não, tem que buscar avivamento, então não, mas para buscar Deus, a preguiça. Mas para estar lá onde a irmãzinha, sapatinho de fogo, canelinha de faísca, não sei o que, no monte e tal, é uma benção, uma bomba. Vai em casa sozinho com o senhor, zero, nota zero. Mas para buscar, ficar, olha, não tem tempo, chuva, não tem nada. Olha, para vir buscar onde Deus estabeleceu o local para que ele busque, é uma negação. Então, essa é uma frase que a gente tem que procurar. Então, o livro de Atos, irmãos, está aí para isso. Essa é a função do livro de Atos para a igreja. Apocalipse traz consolo, Hebreus traz consolo, Romanos traz libertação, os 4 evangelhos traz consolação, e cada livro tem a sua finalidade. Então, Atos dos Apóstolos, finalidade máxima do Atos dos Apóstolos, nos ajudar a nos examinar. Estamos no trilho? Estamos aquém é menos do que Deus espera, ou estamos além, estamos mais do que Deus espera, negativamente, né? Porque tem gente que está fazendo o que Deus mandou e mais, porque Ele mandou, mas tem gente que está fazendo coisas que Ele não mandou e não está fazendo o que Ele mandou. Tem gente fazendo tanta coisa que o que tinha que estar fazendo não faz. Tem gente enrolada com tanta coisa, tanto ativismo, que aquilo que ele tinha que fazer ele não faz. E é bíblico, Mateus capítulo 23, quando o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos fariseus. Vocês têm tanto zelo por isso e negligenciam isso. Olha o zelo de vocês por isso daqui, ó, se fosse o zelo por aquilo, por isso aqui vocês estavam bem. Mas vocês estão assim, fazendo muito uma coisa que não é tão importante para Deus e pouco ou nada aquilo que é importante para Deus. Vocês deviam fazer isso, equilíbrio, faz vocês gostam de fazer isso, vocês ficam bem fazendo isso? Tudo bem, mas não negligenciem isso, porque o que eles faziam era bom para eles, o que eles negligenciavam era bom para Deus. Jesus fala, 2 pesos e 2 medidas. Provérbios fala, balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. Não é só ser homossexual não, tá? Não é só ser idólatra, macumbeiro não. Balança enganosa, desequilíbrio, crente desequilibrado. Efésios capítulo 4, seja notório o vosso equilíbrio diante de todos os homens. Perto está o seu crente, uma semana, na outra semana. Uma semana, na outra semana. E o mundo está olhando, esse crente, sei não, hein? Esse crente está muito firme não, hein? Por quê? Inconstância, desequilíbrio, extremos. Então vocês estão tendo uma oportunidade ímpar. Louvem a Deus por esse livro. Esse livro é uma ajuda para a igreja, para os pastores, para nós como crentes,
sozinhos em casa, na nossa vida pessoal com o Senhor, nosso testemunho como igreja. Esse livro, sabendo usá-lo, sabendo lê-lo, ele é uma bênção. Então vamos ao livro Atos dos Apóstolos, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo através da igreja, que deveria se chamar segunda carta do apóstolo, do médico Lucas a Teófilo. Né? Tantos nomes que esse livro poderia ter. Ele poderia se chamar segunda carta de Lucas a Teófilo. Ele poderia se chamar Atos do Espírito Santo através da igreja, que é o mais indicado. A maioria dos teólogos fala que Atos dos Apóstolos não é, foram os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Mas colocou-se Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Qual é o tema? A propagação triunfal do Evangelho, Reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A data é perto de 63 depois de Cristo. Vamos às considerações preliminares. O livro de Atos é de igual modo o Evangelho segundo Lucas. É endereçado a um homem chamado Teófilo. Por isso falei que ele poderia se chamar segundo o Evangelho de Lucas a Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, né? Lucas não diz que é o autor do livro. O testemunho unânime do cristianismo primitivo é a evidência interna confirmatória dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. Então, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos gritam, a gente lê as páginas, eles gritam que foi Lucas que escreveu, apesar de Lucas não ter colocado. Por que Lucas não colocou o nome? Porque muitos autores não colocavam o nome, porque naquela época, já falei de aula de bibliologia aqui, falei que haviam muitos homens que colocavam nomes nos livros dele de importância para enganar o povo, né? O camarada queria se passar por uma grande personagem, escrevia qualquer besteira e colocava, e muita gente comia, muita gente pegava aquilo como verdade, porque tinha o nome. Lucas sabia que a igreja conhecia, não vou nem botar, todo mundo já sabe, foi eu que escrevi, está aqui, passa de mão em mão. Então o testemunho é unânime, é interno, por isso que não tem nome, porque todo mundo sabia, então foi passando de boca a boca, foi Lucas que escreveu, 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 copia, Lucas que escreveu, então ficou interno, ele não botou porque não foi algo lançado numa biblioteca, numa livraria, foi algo dado à igreja. Então essas são algumas das questões que levam Lucas não ter escrito seu nome. Segundo parágrafo dessa apostila diz o seguinte: o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. Olha isso, o Espírito inspirou Lucas a escrever para Teófilo, que todos que iam ler com ele, para suprir uma necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? Saber como começou, para se aferir, para de tempos em tempos ver se está para cá, se está para lá, se está de mais, se está de menos. É essa a finalidade. Esse livro está aí para isso, é um espelho, para a gente ver como era, para ver se a gente está igual, se a gente está diferente. É a imagem, é isso aqui que Deus espera de você. Como é que você está? E aí? Mais está menos? A gente vai ver. Então, número 1, o primeiro tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus. E número 2, né, que é Atos dos Apóstolos, o seu segundo tratado foi seu relato em Atos sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado, ou seja, recebia direção de Deus para escrever. Não que Deus tenha ditado as palavras como fez com Moisés nos 10 mandamentos, mas inspirou ele a escrever. Tanto que ele escolheu o idioma, tudo essas coisas por causa da finalidade da pessoa. Ouçam isso aqui, que isso aqui é importantíssimo, né, a respeito da igreja primitiva. Quando a gente estuda a hermenêutica, exegese, interpretação da Bíblia, eu não me lembro se eu falei isso para vocês, eu até tenho que ver nas minhas apostilas, se eu coloquei isso lá. Existe uma coisa chamada lei da primeira referência. O Senhor Jesus Cristo ali em Marcos 9, Mateus 18, se eu não tiver 18 ou 19, ele teve um embate com relação à lei. E aí os fariseus estão apelando para a lei. O Senhor Jesus Cristo fala assim: Moisés até deu essa lei para vocês por causa da dureza do coração, mas não foi assim no princípio.
Ele vai para antes da lei e diz: Deus estabeleceu isso, vocês, por causa da dureza, da obstinação do coração de vocês, não conseguem obedecer. Aí Deus abriu uma cláusula para que não houvesse dor, sofrimento, maltratos no meio de vocês, e Ele concede uma válvula de escape. Mas não é essa a intenção, a intenção de Deus original. Ele volta no princípio. Chama-se lei da primeira referência. Às vezes a pessoa, outro dia estava discutindo com uma pessoa, um grupo de jovens: irmão, que é bonita para ser mostrado, se teu olho te escandaliza, arranca ele fora. Eu falei: mas antes está escrito lá, lei da primeira referência. Nem teu pai pode ver, nem tua mãe pode ver, só o teu marido. Se tem estranho vendo que nem seu pai e sua mãe pode ver, é desobediência à palavra. Aí está escrito isso. Eu falei: é a lei da primeira referência. Você pegou um versículo que lhe é conveniente, mas você esqueceu do todo. O todo é não mostra. Aí então, arranca o olho fora. Não. A lei da primeira referência está escrito: não amostre, não deixe amostra. Ah, falei: interpretar a Bíblia é mole. Mas eu conheço a lei, eu conheço as regras de interpretação da Bíblia. E Jesus estabeleceu a regra da primeira referência. O embate está difícil, cada um está pegando aquilo que lhe convém, vai para o princípio. Como é que era no princípio? Era assim que Deus estabeleceu. Então, meu filho, deixa vir as minhas criancinhas, Deuteronômio 6, ensina elas a andar na minha casa. Ah, mas deixa vir, ensina o caminho. Deixa, ensina em casa. É mole, né? Ai, deixa vir as minhas crianças, deixa elas bagunçar, deixa elas zoar tudo. Jesus falou: deixa elas... Lei da primeira referência não é bem isso não, parceiro. Não é bem assim não. Ok? E quem estabeleceu a lei da primeira referência? Jesus. Ignorar a lei da primeira referência, ignorar as palavras de quem? De Jesus. Aí o irmão Cláudio é chato. Não, irmão, só estou sendo bíblico. Só estou repetindo o que está escrito. Se não gostou do que Jesus disse. Se não gostou do que Deus disse. Se não gostou do que a Bíblia diz. Estou igual Deus de Samuel. Deus, olha aqui, Deus de Samuel. O povo, quando não age assim, não é contigo, é comigo. Que é do teu coração. O problema não é com você, é comigo. A atitude deles é comigo. Sai da equação. Não toma minhas dores, não. Então Deus já limpou meu coração. Meu servo, se levantarem contra a minha palavra, sai da frente, que o problema é comigo, não é contigo. Não guarda isso no coração, não fica desanimado, não tira a mão do arado, continua tu fazendo a obra. Deixa que eu vou conversar com esse povo, deixa que eu trato com o povo. Só pregue a minha palavra, ensine a minha palavra. Vão receber ou não, sai da equação. Então, é a lei da primeira referência. Então qual é a nossa lei de primeira referência? Atos dos Apóstolos. Ela é que estabelece os primórdios da igreja. É lá que a gente vê como é que começou, e temos que tentar andar, né, hoje nos trilhos estabelecidos em Atos dos Apóstolos. Terceiro parágrafo diz assim: Atos abrange, ou seja, Atos dos Apóstolos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, ou seja, como membro da igreja, do corpo de Cristo, voltado para o estudo da história da igreja, Lucas descreve em Atos a propagação do evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Deixa eu bater esses dois pontos aqui. Número 1, a arqueologia. Os arqueólogos têm achado, escavando Jerusalém, escavando os locais onde o Atos dos Apóstolos diz que a igreja estava ou passou, e têm encontrado documentos, artefatos que comprovam o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. A história, a arqueologia, existem documentos que provam que
o que está escrito foi verdade. Não tem como provar milagres, né? Mas os acontecimentos, os fatos, as datas, está batendo. Número 1. Número 2, como teólogo, Lucas deixa esse livro escrito com habilidade e ele, com relevância, ele mostra as várias experiências e os eventos dos primeiros anos da igreja. Ou seja, ele olha assim: eu preciso registrar isso, porque isso é importante, é relevante, é indispensável para um crente saber disso aqui. O crente precisa saber disso. Como a igreja se comportava, como a igreja agia, como acontecia nos primeiros anos aí. O Espírito Santo fala: olha, isso aqui você não deixa de fora do livro de Atos. Isso aqui você pode deixar, isso aqui não pode. Isso aqui você pode deixar, isso aqui não pode. Isso aqui, imagina 30 anos, escritos em 60 páginas, não dá. Ele teve que deixar muita coisa de fora. E o Espírito Santo foi dizendo: isso aqui você deixa de fora, isso aqui você não deixa de fora, isso aqui você deixa de fora, isso aqui você não deixa de fora. O Espírito Santo guiou ele, e o que ele colocou é relevante para nós, porque ali estabelece os princípios, ali nos ajuda a andar como eles andaram. 4º parágrafo. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em 2 coletâneas: os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo. Atos desempenhou um papel substancial como elo de ligação entre as 2 coletâneas e faz jus à posição que ocupa no cânon, ou seja, nos livros sagrados, nos 27 livros sagrados do Novo Testamento. O livro de Atos está exatamente no lugar onde ele tinha que estar. Nos capítulos 13 ao 28, temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. Pronome nós, empregado por Lucas através de Atos, olha quantas vezes aparece, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. Lucas, ele é tanto o autor como o personagem do livro. Toda vez que você vê nós, é Lucas dizendo que ele estava presente no acontecimento. Nós estávamos, nós entramos, nós saímos. Ele está relatando a história porque ele estava lá, ele viu. A palavra nós que aparece no livro de Atos é Lucas. Ali é Lucas falando. Olha só, viu nós, Lucas? Nós estávamos, nós fomos, nós voltamos, nós subimos, nós descemos, nós ficamos. É Lucas, ali é Lucas relatando o que aconteceu com eles, com o grupo. Olha essa coisa linda. Então ele é o personagem e o autor do seu próprio livro. Então você vê que do 13, capítulo 13 ao 28, as cartas do apóstolo Paulo foram escritas. Olha que coisa legal. Eu tenho Atos dos Apóstolos, aí vem Paulo. Paulo começa do 13 ao 28 da Bíblia, que é o último versículo, o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Aqui dentro foram escritos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Colossenses, Timóteo, Timóteo foi depois. Timóteo é depois, não, Timóteo não. Timóteo e Tito a princípio foram depois. Sim, a 2ª epístola de Timóteo foi depois, com certeza. O restante de Paulo foi tudo aqui dentro desse espaço. Então quando você vai lendo Lucas, enquanto você está lendo Lucas, Paulo está escrevendo cartas. Naquele período ali de 13 a 28, as cartas de Paulo foram escritas. Foi quando ele viajou para lá, viajou para cá, viajou para lá, viajou para lá, escrevendo cartas. Colossenses, tudo acontece nesse espaço aqui, entre 13 e 28. Então ler 13 e 28, de pano de fundo, Paulo está trabalhando. Do capítulo 13 a 28, Paulo está escrevendo, Paulo está viajando, Paulo está fazendo a obra, Paulo está sendo preso, Paulo está tomando pedrada, Paulo está tomando paulada, Paulo está sendo ameaçado de morte. Eu estou lendo de 13 a 8, a vida de Paulo está passando ali, até ele ser preso e lá ele não sai, ele morre. E a última carta fatalmente que ele escreveu foi 2 Timóteo, né? 2 Timóteo foi realmente a última carta que ele escreve. E fatalmente, né, já passou do capítulo 28, né? Ele escreve depois do capítulo 28, com certeza. Então você vê qual é a utilidade desse livro, História da Igreja, para você saber o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde. É para nos situar na história, ok? E nos ajudar a fazer o exame. Qual é o propósito? Aí vem o propósito. A Bíblia de Estudo Pentecostal,
ela vai dar um propósito. Os batistas vão dar outro, como a gente vai ver atrás, tem ali a visão tradicional. Aqui tem um outro comentário, aqui tem comentário também do introdução aos livros, como tem aqui, então aqui também vai dar. Então cada um vai tentar puxar a brasa da sardinha para a sua visão. Os batistas não vão puxar para o batismo com o Espírito Santo, quem puxa somos nós. Os tradicionais não vão puxar para o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Eles não vão dar ênfase à atuação da igreja pelo Espírito Santo, eles vão dar ênfase a outra área. Então aqui nessa apostila, o propósito dessa carta é o seguinte: Lucas ou o Espírito Santo tem pelo menos 2 propósitos ao narrar os começos da igreja. Número 1, demonstrar que o Evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguir. Lucas está dizendo que o Evangelho tem que avançar apesar. Irmão, mas tá apesar. Mas irmão, tá apesar. Sei, até entendo, mas o Evangelho tem que avançar. Mas é que irmão, o Evangelho tem que avançar. Irmão, o Evangelho tem que avançar. A pregação do Evangelho tem que ir, almas tem que ser alcançadas. Mas irmão, a gente não está entendendo isso. Tem igrejas que estão conseguindo viver isso de modo a derramar seu próprio sangue, irmão. Na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos. Um dia me mandaram um vídeo desgraçado, eu pensei que era um meme, de 5 irmãos nossos sendo fuzilados. Depois que eu vi que aquilo não era brincadeira, eu perguntei o que é. Nossos irmãos, não manda essas coisas não, irmão. Tem prazer em ver isso não. Não gosto de ver essas coisas não, sabe? E nossos irmãos estão morrendo porque o Evangelho tem que avançar. Tem que pregar, irmão, é uma ordem. Não foi um pedido, não foi um conselho, foi uma ordem. Uma ordem direta. Por que me chamam Senhor, Senhor, e me fazem o que eu mando? Não se engane, não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor que vai entrar, só os que fazem a minha vontade. Ele disse e deixou claro isso várias vezes, irmãos. Não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Mas amigo é aquele que faz a minha vontade. Está lá, os 2 versículos estão lá em João 15. Não vos chamo mais amigo, mas amigo é o que faz a minha vontade. Ele não deixou ninguém enganado. Então a pregação do Evangelho, a gente tem, estamos em pandemia. Tranquilo, sem problema. Quando sair a pandemia, treinamento, evangelismo, sair, bater de porta em porta. Jesus, toma ali o número tal, quinta, domingo, é nós. Dá as caras, né? Esse quarteirão aqui, eu estava falando até com o Williams. Olha, esse quarteirão aqui, eu tenho um propósito especial com esse quarteirão aqui. Esse quarteirão aqui, eu vou perturbar esse quarteirão aqui. Esse quarteirão aqui eu quero olho no olho, porta a porta, olho no olho. Oi? Sou professor de escola dominical dali, somos nos domingos, né? Esse quarteirão aqui vai penar. Tiver um evento, eu quero dar a minha cara, tá? Esse quarteirão, que eu aprendi que o quarteirão da igreja está da igreja. Eu aprendi isso. Logo que eu vim para o Evangelho, aprendi, o quarteirão da igreja é da igreja. A igreja tem que se esforçar para que todo mundo daquele quarteirão seja membro daquela igreja. Então é insistência, é convite, é carta, cartão de Natal, felicitações, calendário da igreja, a foto do pastor, da pastora, pro ano. A pessoa toda vez que vai olhar o calendário está lá a foto da igreja, endereço, o pastor, não é infernizar, né? Mas é insistir, sabe? Com esse quarteirão aqui, coitado desse quarteirão. eu vou maltratar esse quarteirão aqui, de forma correta, né? Eu digo de forma insistir. Então, mas irmão, o Evangelho tem que avançar. Mas aí, irmão, o Evangelho tem que avançar, irmão. Não interessa a circunstância, o tempo. Tem que cumprir a palavra. E ele já falou, vos perseguirão, matarão alguns de vocês, colocarão alguns de vocês na cadeia. Mas fica tranquilo, o homem só pode matar o corpo. Mateus 28. Fica tranquilo, ele só vai matar o corpo. Ô Jesus. Ô Jesus. É essa a tua palavra do Todos os fios da nossa cabeça estão cantados, não vão cair não. E se cair porque eu deixei, fica tranquilo.
Não vai cair, mas se cair, sou eu que estou permitindo. Então muitas das vezes a gente olha para a circunstância, não dá não, Jesus, não dá não, Jesus não dá sim, vai lá, faz. Então, segundo propósito, vamos ao segundo propósito, número 2. Número 2, terceira linha, no meio, depois de perseguição, está escrito, número 2, revela, o livro de Atos revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja, e enfatiza o batismo com o Espírito Santo como provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus, e a dar continuidade ao ministério do Senhor. Bom, eu já fui muito perseguido pelo que eu vou falar agora, mas se nós pararmos de pegarmos, eu termino aqui, semana que vem a gente pega visão panorâmica, só para a gente refletir. Tá todo mundo reunido, vamos colocar assim, todo mundo reunido. Aí a igreja tem uma obra, tem um evangelismo, tem aquilo tal, quer fazer a obra, não, a gente tem que fazer, vamos buscar a capacitação. Aí numa reunião de 50, 10 estão batizados com o Espírito Santo, recebe. Pela Bíblia, o pastor já vai catalogar o nome dos 10 e vai falar assim, olha, equipe de evangelismo formada. São esses 10. Falou em línguas estranhas, frente. Vê o inimigo branco dos olhos do inimigo. Quem não é, fica na retaguarda, ajuda, coopera, financia, ora, vai buscar também o seu. A linha de frente do evangelismo é quem é batizado com o Espírito Santo. E aonde eles estão? A linha de frente, quem tinha que estar tomando tiro, facada, paulada, água fervendo, cachorro sendo jogado em cima, tomando ovo podre, tomate podre na cara. Não. O camarada é batizado para enfeitar a igreja. Mistério, libalai. Irmão, precisamos fazer evangelismo. Não posso, não dá, não tem como. Mas peraí, mas você é a linha de frente, filhinho. Para você nunca não pode, nunca não deve. Não, porque Deus já te revestiu. Se você não vai, é desvio de função, é rebeldia. A linha de frente do evangelismo tinha que ser todos os que são batizados no Espírito Santo. Todos. Ninguém em casa. Porque foram revestidos. Mas não, eu fui revestido para dançar na igreja. Meu ministério é de dança, no ministério. Meu ministério é de testificar o que o pregador fala. O pregador fala, a irmã canta, o meu ministério é testificar, no louvor. Frente de... Não, isso não é minha chamada, irmão. A língua de estranhos está dizendo que você é de linha de frente. A língua de estranhos, segundo Atos dos Apóstolos, está dizendo, está gritando, está urrando, linha de frente, batizado com o Espírito Santo. Hospital, presídio, boca de fumo, prostíbulo, batizados com o Espírito Santo. E os que quiserem ir, vão estar. O que a gente vê na hora do evangelismo de missões? A gente vê os novos convertidos, vê os empolgados, vê os animados, vê aqueles que ainda estão no primeiro amor, estão doidos para fazer. E a crentaiada toda do libalai, vendo Big Brother, vendo novela. Vale a pena ver de novo essa porcaria no shopping. Uma vez eu fui no shopping, aqui o West Shopping, encontrei uma vaso. Mulher era muito usada por Deus, advogada, tinha mão aberta para a obra do Senhor. Mas aí o marido dela começou a falar, meu marido eu não estou podendo vir porque eu tenho que ficar cuidando, tenho que vigiar. Aí um dia eu entrei no shopping, fui pagar uma conta no shopping, estava muito calor. Aí eu falei, vou no shopping, mais perto de casa. Quando eu entrei no shopping, aí eu vi um troço com uma plataforma desse tamanho, ela tinha 1,60m, 55, ela era baixinha, uma plataforma desse tamanho, um short que tapava só um terço da coxa, um casaquinho todo de plumas e paetês. Aí eu tô vendo, quando eu olhei, eu falei, gente, que troço esquisito é esse? Quando ela virou para trás, que ela deu de cara comigo, irmão Cláudio, varou a paz do Senhor, meu Deus, falei, Jesus. Aí cheguei para a missionária, que ela trabalhava na obra lá, falei, missionária, não dá mais oportunidade para essa irmã. Não dá mais oportunidade, pastor, não dá mais oportunidade para essa irmã. Conversa com ela, pergunta ela o que está acontecendo. Aí a missionária foi conversar com ela, a missionária me falou, irmão Cláudio, ela mandou pedir perdão ao irmão, mas ela está assim porque ela não pode, porque o marido dela
vê muita mulher do mundo, muita mulher bonita, ela não pode baixar o padrão dela. Eu falei, ela desceu. Não, ela não baixou o padrão, ela desceu até o Egito. Ela se comparou com essas sirigadas, essas desqualificadas, está andando igual a ela para manter casamento. O marido dela traiu ela com a prima, acabou o casamento, se separou, fechou os escritórios dela de advocacia, conheceu o negão, tinha que ser preto, engravidou ela, abandonou ela. A última vez que eu vi, ela camelou vendendo DVD pirata com um neném pretinho no colo. Eu falei, Jesus amado, vaso de profundidade na casa do Senhor, vaso de profundidade na casa do Senhor. Muito abençoada aquela varoa, muito advogada, mulher simples, humilde, mão aberta para a casa do Senhor, para a obra. Mas se perdeu, irmão. Se perdeu. E aí a gente precisando dela na frente da obra, onde ela estava? No shopping, para manter casamento. Se tivesse uma mão na arada, de repente Deus tinha guardado o casamento dela, né? De repente, né? Que a Bíblia é bem clara, né? Você colhe o que você planta. Você está plantando salvação na casa dos outros, o que você vai colher em casa? Perdição? Você está pregando, plantando restauração de casamento, você vai colher o quê? Pela lógica de Deus, pela santidade de Deus, pela justiça de Deus, que é justo. Eu só colho o que eu planto. O que eu vou colher? Ah não, vou manter o casamento. Aí eu largou a mão do arado, desceu ao Egito, buscou ajuda no Egito, como diz Jeremias, ai daquele que desce ao Egito para buscar ajuda. Ela desceu ao Egito para buscar ajuda no mundo, para manter o casamento. Eu não posso baixar o padrão. E ela entendeu que ficar igual a espiriguete era baixar, não ficar igual a espiriguete era baixar padrão. Tá aí agora, nunca mais. A gente de vez em quando, essa missionária liga para ela, pergunta ela como ela tá, ela não tem cara. Ela fala, um dia eu vou aparecer, vou levar meu menino aí. Nunca, mais de 10 anos que não aparece. A cara não tem, consegue voltar à igreja e ver, olhar para os irmãos, de tanta vergonha. Meu pastor levantou a mão. Essa questão dessa vergonha, não sei se mais é frente, às vezes usa muito o companheiro como muleta. Vai depender do pastor. O pastor vai colocar, mas é uma muleta. Se você pudesse analisar dentro do consciente, lá no interior, ela não quer que o marido se converta, porque ele depende muito dela, se expõe muito a ela. Eu tenho observado isso ao longo da vida. Por quê? Se eu confiar plenamente no Senhor, né, e obedecer ao meu Senhor, se for importante para mim, se ele quiser que eu vou converter aquela alma, ele vai trazer. E eu tenho que mostrar para aquela alma quão importante Deus é para mim. É para amar Ele acima de tudo e de todos. É para amar Ele acima de tudo e de todos. Quando eu entender isso, né, Ele vai pelejar. para outra pessoa, e Deus quer para mim tudo, Ele vai pelejar por mim. ele vai pelejar. Vai. Mas no fundo eles usam como muleta, para se defender do pastor da igreja. Meu marido tem uma coisa, imagina, baixou o padrão. Desceu o mundo. Aí tem aquela passagem que diz assim, mas aí vai falar comigo. Irmão Cláudio, mas a Bíblia diz lá, né, em Coríntios, que a casada cuida Volta alguns versículos. O que tem alguns versículos? Viva o casado como se fosse solteiro. Lei da primeira referência. Não, mas aqui está escrito cuida. Cuida no original é acha. Que porque casou agora, dane-se a igreja. O Deus, a função dele agora é viver em função de família. Cuida ali é acha o original. As pessoas pegam ali, o solteiro cuida de como agradar. Ele cuida, é a preocupação dele. Já com o casado, a palavra cuida ali, o contexto é outro. E o versículo anterior fala, olha só, eu digo para os casados, tenha liberalidade para o Senhor, tenha desprendimento, se desembaraça com essa vida aí, vive em função. Porque quem casa acha que agora casou, dane-se a obra de Deus. Paulo está corrigindo a igreja, não está induzindo ninguém ao erro, ele está corrigindo o problema que tinha na igreja. Aí o crente não se debruça, não esmiuça, não se tá cuida porque agora não. Texto e contexto. O mesmo Paulo que está falando está corrigindo o problema. Ele está apresentando o problema e dando a correção. Então não estou dizendo que é para abandonar o cônjuge. Estou dizendo que é para mostrar para ele quem é mais importante. Quem amar mais família do que a Deus não é digno dele. Jesus falou isso. Ele é mais importante para você do que eu, esquece o céu. Mateus capítulo 7, foi ele que disse. Foi Jesus que disse. Então você tem que ter um equilíbrio.
Uma irmã professora de escola dominical de mesa. Maço de cigarro, uma cervejinha. Pastor, irmã. Porque, né? Sabe como é que é, né? O meu marido, né? Tem que vigiar, né, irmão? Para não perder, né? Falei, irmão, mas a irmã é crente. Põe numa bolsa, embrulha. Esconde, pelo menos, e pede para entregar na tua casa, irmão. Vigia. A irmã é de mesa, irmã. A irmã é professora de escola dominical. Com cigarro, com garrafa de cerveja na rua, irmão. Tá dando escândalo. Mas não é pra mim, mas a irmã tá dando, irmão. Tá comprando maconha pro teu filho cheirar, fumar, e daí? Sabe? Falta prudência, falta vigilância, falta zelo pelo nome do Senhor, pela casa, pela obra. Eu sou testemunho, eu não posso. Então tem gente que em função de algumas determinadas coisas abre mão da palavra do Senhor. Elane estava em casa. Mãe, é para a senhora. Diz que eu não estou, a senhora está. Eu sou sua mãe, mas Deus falou que quem mente não herdará o reino dos céus. Como é que a gente resolve isso? Ela, o que eu faço? Corre, vai lá para o outro lado da rua. Aí tinha um corredor, ela não está aqui com o telefone. A mãe dela correu o corredor. Quando ela pulou na calçada do outro lado, aí ela falou, minha mãe não está em casa. Pergunta ela. E ficou combinado assim, não quer que eu diga em casa, mete o pé para a rua. Porque senão não tem como mentir pela senhora. Sério? Eu dependo da senhora de comer e beber, mas eu tenho compromisso com Deus, salvação individual. Se eu mentir, eu vou pro inferno agradando a senhora. E acabou, tá aí. Aí a benção que ela é. Você está entendendo? É compromisso. É abraçar realmente o Evangelho. Então, eu termino aqui. Já acabou, para mim já deu. 11h30 a gente termina. Então, o propósito do livro de Atos dos Apóstolos é mostrar como começou, para que esse é o propósito que eu e alguns estudiosos, né, extraímos a ciência que eu vou dar na terça-feira, que é a eclesiologia. A finalidade do estudo de eclesiologia da história da igreja é essa, e o ponto de partida é Atos dos Apóstolos é essa. Para que estudar a história da igreja? Para eu me examinar à luz da história da igreja, para saber se eu estou aquém, menos do que Deus espera, ou além do que Deus espera, e fazendo lambança, né? O rei Uzias, lembra que a gente falou do rei Uzias, né? Era o camarada, estava andando certinho, até o dia que ele, vou fazer mais do que Deus está mandando, aí se lascou. Aí Deus pegou ele, desgraçou o ministério dele. Rei Josias estava ali certinho, foi se meter aonde não era chamado, e Deus não foi com ele. E ele morreu e abortou o ministério dele. Morreu jovem, era para morrer com 80, 90 anos. Morreu jovem porque entrou em coisa que não era para entrar. Irmão, a gente tem que se examinar como igreja. E o livro de Atos é a ferramenta que está dentro da Bíblia para nos ajudar a isso. E vários pregadores, vários livros foram escritos a respeito disso. É o livro de Atos que vai nos ajudar. Leiam essa apostila. Semana que vem tragam dúvidas. Leiam o livro de Atos. Tragam dúvidas. Está aqui os livros aqui para a gente tirar dúvidas, os originais, Bíblias. Tudo para a gente crescer na graça e no conhecimento. E a partir de hoje, coloque isso na sua cabeça. Quer saber como você está como igreja? Leia Atos. Quer saber como é que você está como igreja? Leia Atos. A lei da primeira referência, é o princípio. As premissas da igreja é Atos dos Apóstolos. Se está diferente de lá, alguma coisa não está batendo. Ou estamos aquém, ou estamos além. Lembra dos fariseus? Fazia muito uma coisa e pouco outra coisa? Jesus falou, olha, você está desequilibrado. A gente tem que ver isso. Está tudo gravado em áudio, vou botar no grupo. Os irmãos quiserem, ouçam de novo, conversem em casa, façam um culto doméstico, uma reunião em casa. Se alguém trouxe oferta e quiser ofertar, está aqui o nosso ofertário, para nós recolhermos as ofertas, quem quiser, tá? Ofertar, faz parte do culto, faz parte da obra, ajudar, né? A gente, graças a Deus, temos material para fazer, imprimir material para vocês, dar condições a vocês de estarem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, dar material para vocês conversarem no trabalho. Uma vez uma apostila minha, eu fiz uma apostila sobre a oração do Pai Nosso. Essa apostila foi parar em Benfica. O pastor de Benfica ligou para minha casa pedindo para eu dar uma palestra em cima da apostila. Eu falei, não pastor, dá o seu uma palestra aí. Lá em Benfica. Teve uma outra que eu fiz, foi do que? Uma apostila que eu compilei, uma apostila, Deus deseja prosperar-te. Ela foi parar lá em Itaguaí,
não, acho que foi Seropédica, Itaguaí Seropédica, também me chamaram, irmão, aparece aqui, dá uma palestra. Eu falei, não, aí pergunta, eu posso fazer dessa apostila a revista da escola dominical da igreja? Aí pode, tinham 31 lições. Aí não, irmão, vou fazer. Ele pegou a apostila, eu fiz, dei pro irmão, né, vira e mexe, eu dava pros irmãos, né, a apostila, fazia, montava as apostilas e dava. Uma apostila foi parar lá em Benfica, a outra, Quintino Bocaiúva, não sei quando eu tirei Benfica, Quintino Bocaiúva, Um pouco maior. a glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu acho que eu tô diminuindo a fé dos irmãos, né? Eu vou trazer um negócio lá. Eu tenho a lata onde eu coloco esse dinheiro aqui, uma lata de ferrinho, ela é mais gordinha, tem uma tampa. Vou trazer ela para motivar os irmãos. Então, irmãos, a gente gosta de fazer esse trabalho, a gente gosta de dar essas condições para os irmãos estarem em casa, no trabalho, onde os irmãos estiverem. Pô, irmão, vamos ler o estudo da Bíblia aqui, pô, lá na igreja dessa apostila aqui. Já teve a apostila minha, que foi parar em lugares que os pastores falaram assim: rapaz, esse irmão vai muito no profundo, não precisa ensinar isso tudo para a igreja não. Já chegaram para mim, irmão, eu estava lá no trabalho lendo, o irmão pediu para ir, irmão, muito profundo, a igreja não precisa saber disso tudo não. Olha só, o irmão falou, cara, louva a Deus pela tua vida, que tu não me cobra para me ensinar o que você me ensina. E tem muita gente que fala, não precisa disso tudo não, é só Jesus vai dar vitória, Jesus vai voltar, tá bom pra caramba. Sabe, já fui muito perseguido e muito abençoado. Então, esse é o meu ministério, fazer a apostila, te dar condições, te dar o caminho das pedras, te mostrar e deixar Deus trabalhar na sua vida. Vamos ficar de pé, os que puderem, os que quiserem, vamos orar agradecendo a Deus. Sim, meu pastor, então. Deus continue abençoando a todos. Pode orar para terminar. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças pelos ensinamentos que a Tua Palavra nos traz, Senhor, pelos esclarecimentos, pelos pontos que ela aponta, pelas questões que ela levanta, que o Teu Espírito Santo nos traz à memória, Senhor, para tratarmos a igreja, para curarmos a igreja, fortalecermos a igreja, edificarmos a igreja, trazemos prudência e vigilância para a igreja, Pai. Pai, agora nos ajuda a praticar, porque ouvir já ouvimos, Senhor. Agora nos ajuda a nos dar graça, a unção, o poder, o vigor para praticar, nos dá sabedoria, porque a Tua Palavra diz em Eclesiastes que o coração sábio discerne o tempo e o modo, Senhor. Há tempo para tudo e todo propósito, e há um modo de fazer todas as coisas, Pai. Nos dá essa sabedoria, Senhor. Nos dá a sabedoria para administrar nossa casa, nossas finanças, nosso trabalho, nossa vida social, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a trabalhar essas áreas e não nos embaraçar, para que haja equilíbrio, nenhuma área seja prevalecida ou privilegiada em detrimento de outra, e acima de todas essas coisas, e em todas essas coisas, amar a Deus, ó Pai, acima de todas elas. Nós te pedimos uma semana abençoada e próspera, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, nossa alegria e vitória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.